Hoje nós vamos mergulhar num conceito que pode mudar completamente a sua abordagem no day trade. Se você quer parar de perder dinheiro e se tornar realmente num trader consistente e profissional, então preste muita atenção, porque nós vamos falar sobre o CHOT, Change of Character, que é uma estrutura dentro do SMC, do Smart Money Concept. E fica até o final, porque eu vou te mostrar como utilizar isso na prática. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Paco Moore, trader há mais de 11 anos, analista CNPIT, e nesse vídeo eu vou mostrar para você como você consegue ser mais lucrativo e assertivo usando o CHOT, o Change of Character. A primeira coisa que a gente tem que identificar é o que é um CHOT, um Change of Character. Bem, o CHOT é um conceito fundamental dentro do SMC. Ele representa um ponto de inflexão no mercado, onde a tendência está prestes a mudar. Se você nunca ouviu falar sobre isso, então tá na hora de você prestar atenção, porque é aqui que o mercado tende a mudar de direção e gerar boas oportunidades. Basicamente, o CHOT acontece quando ele interrompe uma tendência, ou seja, o mercado estava numa tendência de alta e ele começa a reverter essa tendência, dando os sinais que eu vou explicar para vocês de uma possível reversão, uma possível entrada numa tendência de baixa. A mesma coisa quando ele está caindo. O mercado está fazendo a sua queda, topos e fundos descendentes, até que ele muda esse comportamento e começa a sinalizar que aquilo que vinha acontecendo de topos e fundos descendentes, numa tendência de baixa, não está acontecendo mais. E eu vou explicar isso tudo no vídeo para você. Agora, por que isso é importante para você, trader? E é simples, porque identificar o CHOT mais cedo te dá uma vantagem competitiva no mercado. Ele te permite entrar ou sair de uma operação antes mesmo do que a maioria dos traders perceba o que está acontecendo. E isso pode ser a diferença entre uma operação lucrativa ou uma perda significativa. Eu vou te mostrar um exemplo prático disso em um gráfico para você entender como que essa estrutura se forma e como você pode aproveitar essa mudança de comportamento no mercado. Então, vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é vocês entenderem o que é um CHOT, tá? Antes de mais nada, obviamente, a gente precisa entender como que o preço se movimenta. Então, o que seria tendência? O que a gente enxerga aqui por tendência, tá? Tendência é quando um ativo está fazendo topos e fundos descendentes, nesse caso aqui, ele está com uma tendência de baixa. Por que baixa? Porque ele tem topos e fundos descendentes. Então, perceba, esse topo é mais baixo que esse fundo é mais baixo que esse topo é mais baixo que esse fundo é mais baixo que esse, e assim por diante, tá? Então, topos e fundos descendentes, isso é uma tendência de baixa. E numa tendência de alta, a gente sabe que o ativo ele faz seus topos e fundos ascendentes, ou seja, fundo, topo. O fundo agora é maior do que o fundo anterior e o topo também maior do que o topo anterior. O fundo é maior do que o fundo anterior e o topo é maior do que o topo anterior. Dessa maneira se forma uma tendência de alta. Mas por que isso é importante? Eu vejo muita gente que tem bastante tempo do mercado que erra nisso daqui. Pessoal, quando nós estamos falando de tendência, anota isso aqui, ó. Uma tendência, ela existe quando existe topos e fundos. Lembre sempre do E, tá? Por que o E é importante? Porque tem gente que acredita que isso daqui, por exemplo, é uma tendência de alta. E isso não é uma tendência de alta. O topo está aqui, o fundo está aqui. Pode ser até uma tendência num gráfico menor, mas se eu estou olhando essa estrutura de preço aqui, isso não é uma reversão de uma tendência. Então, o que é a reversão de tendência? É quando o preço está caindo, por exemplo, uma tendência de baixa, e ele quebra esse topo anterior aqui. Então ele vinha com uma sequência de topos e fundos descendentes, até que o preço que está aqui superou esse topo anterior. Nesse caso, nós temos uma mudança do preço. É aí que entra o CHOT. Isso é o Change of Character, o CHOT, na estrutura do SMC, do Smart Money Concept, tá? Então, o CHOT acontece sempre nesse momento. Então, como eu falei para vocês, por que
que é importante ele? Porque se o preço estava subindo, fazendo topos e fundos ascendentes, concorda comigo, se ele veio quebrar esse fundo anterior, a primeira sinalização que o preço parou de subir aconteceu. Então ele conseguiu renovar uma mínima, passou aqui para baixo dessa mínima e agora ele tem um fundo mais baixo que o fundo anterior. E esse topo está mais alto. Óbvio que para confirmação de uma tendência, o que eu deveria esperar? Ele fazer um pullback e nessa continuidade ele romper um fundo. Aí ele entraria numa tendência de baixa. Então, a primeira coisa é você entender o seguinte: quando ele rompe o fundo, quando ele rompeu aqui essa estrutura desse fundo nesse momento, opa, deixa eu ver se eu volto aqui, ó. Nesse momento aqui, quando ele rompeu essa estruturinha aqui do fundo, ele mudou o comportamento do preço. Ele falou: olha só, eu estava subindo e agora eu tive força para romper um fundo anterior. Ótimo. A primeira sinalização é essa. Então, entender isso daqui é fundamental. Isso é o short. Vamos dar uma olhada no gráfico aqui, ó. Como é que esse gráfico vinha subindo? Qual era a movimentação que esse gráfico estava fazendo na sua tendência de alta? Então, dê uma olhada nisso daqui. O gráfico vinha, subiu, caiu. Subiu, caiu. E agora não mudou nenhum conceito. Ele está com as suas tendências de topos e fundos ascendentes. Até que nesse momento aqui, ó, quando ele vem aqui, o fundo é esse aqui. Lembra que eu falei para vocês? Topos e fundos é a tendência. Tem muita gente que considera isso daqui, ó, uma tendência de baixa porque ele rompeu esse fundo. E não é. O fundo anterior é esse aqui, ó. Fundo, tá? Na realidade não é nem esse. É esse aqui, ó. Esse é o fundo. Por quê? Porque esse daqui não rompeu esse topo anterior. Então, o desenho da estrutura numa tendência de alta seria 1, 2, 3, opa, cadê a mudança da característica do preço? Para esse tempo, essa mudança só aconteceria quando rompesse esse fundo aqui, que é um fundo que ele veio romper só aqui embaixo. Então, nesse momento aqui, para este tempo gráfico, tá? Ele fez aqui um short, um change of character. É assim que a gente identifica a primeira mudança do comportamento de preço. Quando ele interrompe a sua subida, nesse caso a tendência de alta, e ele rompe o fundo anterior. Vamos dar uma olhada aqui em outros exemplos, tá? Por exemplo, de quando o preço para e muda o seu comportamento de preço. Vamos dar uma olhada aqui nessa subida, tá? No movimento completo, olha. O preço vinha subindo, topos e fundos ascendentes, até que ele faz qual movimentação, pessoal? Olha só, ele vem e quebra o fundo anterior. Então, esse momento foi o short, porque ele quebrou esse fundo anterior. Ele tem um topo mais alto que o topo anterior. E o fundo agora, esse fundo, ficou mais baixo que esse fundo, mostrando que houve uma possível mudança da característica do preço. E aqui a gente vê o preço subindo e depois fazendo a sua tendência de baixa. Então aqui, nesse momento, é o primeiro indicativo, quando ele rompe o fundo anterior, que aquela tendência de alta teve uma dificuldade para conseguir ficar para cima dela. E aí é onde que a galera consegue empurrar o preço para baixo, os grandes players conseguem empurrar o preço para baixo, quebrando essa estrutura e dando-se início à sua tendência, nesse caso, uma tendência de queda. E nesse caso, pessoal, quando é que o short ele muda a característica do preço? Então, olha, ele dá continuidade aqui na sua queda, né? Ele continua a sua tendência de baixa, faz um topo, faz um fundo. E aqui ele vem e rompe o topo anterior. Então, aquilo que vinha caindo, aqui ele faz um short, um change of character, agora sinalizando que a queda deu uma interrompida. E quem entrou em vigor agora é uma possível tendência de alta. Então, essa é a forma que a gente identifica os shorts. Você vai conseguir ter uma clareza dos pontos aos quais o preço para de subir e também para de cair. Muito bem, agora que você sabe o que é um short e como identificá-lo, nós vamos mostrar na prática como aplicar ele em nossas operações. Então imagine que você está analisando um gráfico e começa a observar que um short aconteceu. Esse é o momento de observar para entrar numa operação, porque além de tudo você vai ter um ótimo gerenciamento
gerenciamento de risco. Vou mostrar aqui para vocês como que eu aplico no dia a dia o CHOT. Então observe como que a mudança de característica do preço pode ser um sinal para você entrar ou até mesmo sair de uma operação. Vamos dar uma olhada no gráfico aqui. O primeiro exemplo que eu vou utilizar com vocês é agora com o mercado rolando, tá, pessoal? A gente percebe que o ativo ele está fazendo assim. Isso daqui é um índice futuro no gráfico de 1 minuto. Paco, você utiliza ele no gráfico de 1 minuto? Sim, utilizo no 1, no 5, no 15. Eu vou tentar analisar um movimento maior para saber onde é que eu tenho probabilidade de entrar naquela operação, tá? Mas basicamente eu vou tentar identificar se ele está num ponto de suporte ou resistência de um 15, de um 5 e esperar a quebra de estrutura do 1 minuto. Então nesse caso ele fez perna 1, perna 2 e uma perna 3 aqui em cima. Onde é que está o fundo anterior? Tem muita gente que vai achar que o fundo anterior vai ser aqui e vai falar, ele mudou aqui e fez um fundo aqui mais baixo, quando ele fez esse rompimento do fundo. E a resposta tá, comenta aqui embaixo, o que você acha? Mas não vale mentir, hein? Você acha que aqui é a mudança de comportamento do preço? Vamos lá, vou te explicar. Aqui não é o fundo, lembra de topos e fundos? Então esse topinho aqui, ele precisava ser mais alto que esse, para isso ser um topo e esse fundo ser validado. Então como o preço não fez um topo mais alto aqui do que o topo anterior, o fundo confirmado mesmo vai ser qual? Vai ser esse aqui debaixo desse padrão, 1, 2, essa microestrutura aqui. Então, nesse momento aqui, o preço está fazendo o change of character, o CHOT, a mudança de característica do preço. E agora, como que eu me posicionaria nessa entrada? Bem, eu esperaria o preço subir de forma não muito agressiva na compra, então eu não gostaria, por exemplo, de ver uns candles grandes como esse daqui. Então a gente vem vendo que ele vem subindo com uma estrutura de candles grandes. Perceba que essa estrutura, como é que o candle vem grande? Não, eu quero ver isso que está acontecendo, ele cair numa estrutura de candle grande de uma forma que eu chamo verticalizada. Eu gosto de ver quedas assim, ó, mais verticalizadas e a subida um pouco mais, digamos, na paralela, mais horizontalizada, se existe esse nome, tá? É o nome que o Papaco deu aqui. Então, mas na horizontal aqui, ó, brigando nessa subida. Isso permite que aí eu efetue minhas vendas. Tem muita gente que vai efetuar as vendas nesse caso na retração, tem muita gente que vai efetuar as vendas nesse caso nas médias, tem gente que vai utilizar o order block. Inclusive, se você não sabe o que é order block, eu fiz um vídeo, eu vou botar aqui em cima no card para vocês, mostrando o que é um order block e como que você se aproveita dele para enxergar pontos de suporte e resistência. Tá? Então eu esperaria, nesse caso, na prática, eu esperaria ele subir sem tanto fluxo comprador, e aí o fluxo também é uma coisa que eu utilizo muito no meu operacional. Se você quiser saber também, te convido para ir para minha sala Prime, que lá eu explico na prática o método que eu desenvolvi chamado LPF, leitura de preço e fluxo, e como você consegue aplicar isso no dia a dia das suas operações, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E aí ele subiria aqui de forma mais fraca para dar para a gente possíveis operações de venda. Então o que eu esperei? Identifiquei o rompimento, a mudança de característica do preço, nesse caso, no rompimento do fundo anterior, fez o CHOT, agora é só esperar a correção, que a gente também conhece como pullback. Vamos dar uma olhada também aqui em outros ativos para vocês entenderem como funciona, tá? Nesse caso aqui, vou mostrar o dólar agora. Nesse caso aqui, o dólar, pessoal, vamos dar uma olhada aqui que o dólar estava fazendo. Ó. O dólar vinha caindo, pullback, caía, pullback, caía e deixou esse topo como um topo anterior. O que ele fez nesse caso aqui? Rompeu o topo anterior com um padrão de 1, 2, 3. Opa, o CHOT foi feito para cima. Então, qualquer tipo de pullback aqui, ele me sinaliza oportunidades de compra. Basta, obviamente, a gente encontrar aquele ponto de compra, porque ele já sinalizou que a queda interrompeu nesse momento e ele até entrou numa tendência de alta. Ótimo. E agora, o que eu tenho, pessoal? Como é que eu poderia entrar nesse caso, ou numa compra ou numa venda? A compra, os possíveis pullbacks, as possíveis correções nessa tendência de baixa. A gente procuraria por regiões de compra, uma vez que ele está numa tendência de alta. Mas, se a gente analisar aqui agora, aconteceu uma coisa diferente. O preço ele para de fazer topos e fundos ascendentes e quebra a estrutura do último fundo que ele tinha, que era essa. Então, ao quebrar essa estrutura, esse pullback aqui, essa subida, está validada para eu procurar minhas regiões de
venda. Então, nesse pullback, eu vou identificar que isso é uma perna 1, isso é uma perna corretiva e tentar achar os melhores pontos para eu me posicionar. Aqui, o detalhe é que vocês precisam ter paciência, porque é um tipo de operacional que ele não vai dar o tempo todo. Você vai analisar ali um contexto macro, o 5, o 15 dentro do day trade, saber se ele está num ponto de resistência, se está num ponto de suporte. Óbvio que quando eu analiso a estrutura da queda, eu vejo que ele sai desse topo aqui e vem para esse fundo. Então, dentro dessa queda, tá? Eu tenho, obviamente, um outro tempo gráfico fazendo seus topos e fundos ascendente e descendente. Nesse caso aqui, um topo e fundo ascendente. E quando ele vem chegando próximo dessa região, para mim, ele está chegando numa região de venda, que é o quê? Um order block numa região de resistência. Então, aqui eu iria procurar por venda. E aí, como eu disse, existem duas formas de você entrar nessa operação. Quem me conhece sabe que eu falo isso o tempo todo. Ou você entra numa operação pelo risk entry, uma entrada de risco. O que é uma entrada de risco? Chegou naquela região que você identificou, você vai botar sua ordem no book e vender naquela região. Ou existe uma outra forma de entrar, que é conhecida pelo SMC como Confirmation Entry, entrada de confirmação. E é exatamente isso que eu estou mostrando para você. A entrada de confirmação você faz sempre depois do short. Então o preço vinha subindo topos e fundos ascendentes, lateralizou e quebrou o que, pessoal? Quebrou o fundo anterior. Quando ele quebra esse fundo anterior, esse pullback está validado para você encontrar os seus pontos e abrir sua venda. Ah, Paco, isso acontece só no índice, só no dólar? Não, preste atenção que isso acontece também no Forex, em qualquer ativo, nas ações. Vou mostrar o Forex aqui para vocês. Olha só, esse daqui é um ativo que é o euro USD, tá? É um ativo onde que a gente faz a comparação da moeda euro junto com o dólar americano. E nesse caso a gente vê que esse ativo vem numa forte tendência de quê? De baixa. Até que o que acontece aqui nesse ativo, pessoal? Ele acaba fazendo aqui as suas microestruturas e nesse momento desse topinho aqui, ele é rompido. Ele acaba rompendo o topo anterior e me gerando oportunidades. Então, eu vou analisar. Primeira coisa que eu vou analisar, essa subida, ela veio bonita. Quem utiliza fluxo, pode botar o fluxo, pode botar, por exemplo, aqui, o volume, para identificar o seguinte, como é que foi essa subida? Subiu com muito volume? Um sinal que, por exemplo, o comprador está presente nessa região. E aí, eu vejo claramente, vou aumentar o gráfico aqui para a gente ver, ó, que começou sim a ter um fluxo, um volume aqui, ó. Olha o tamanho desses candles bonitos, fechando próximo da máxima. É o primeiro sinal que o comprador está tentando empurrar o mercado para cima depois de uma queda com candles aqui, ó, grandes, direcionais. Então ele sobe num padrão forte, depois ele lateraliza e continua um pouquinho mais forte, rompendo o quê? Esse topinho aqui anterior. Então ele vem para superar o topo anterior. Superando esse topo anterior, o que ele me abre? Possibilidades agora para esta queda, neste momento, este pullback, eu procurar pelos meus pontos de compras. E quando eu olho aqui para baixo, eu percebo que aqui é um baita de um order block. Aqui entrou um candle bonito, é uma região de suporte interessante. Então eu focaria as minhas atenções para poder comprar nessa região. E o stop? O stop um pouco abaixo do fundo anterior, para só não ser violinado, né? Naquela rabiscada que ele dá aqui e depois volta. Então eu coloco sempre meu stop um pouco abaixo do fundo anterior. E o que aconteceu aqui? De novo, o mercado segura de novo, mostrando realmente que essa região é uma região importante. Olha, subiu aqui, ele segurou, veio de novo, segurou de novo. Então a gente já sabe que a probabilidade é esse ativo vir estourar esse topo. Uma vez que ele conseguiu segurar esse preço no fundo, ele abre espaço agora para vir romper o topo anterior. E é exatamente o que acontece na mudança de característica do preço. Ele vai embora, vai subindo, até que acontece o que aqui em cima? A mudança de característica do preço. E onde é que essa mudança acontece, pessoal? Ele faz 1, 2, 3 de alta, rompe o fundo anterior, todo esse pullback que ele vem a fazer aqui, ele abre espaço, uma probabilidade para a gente procurar por venda.
E aí, de novo, seja na sua média, seja na sua retração, seja numa região de order block, seja lá no que você utiliza para enxergar suportes e resistências. Mas se você utilizar isso, começar a juntar isso com o CHOT, eu tenho certeza que o seu índice de acerto e sua lucratividade no day trade vai melhorar muito. E aí, gostou dessas dicas? Se você quer se aprofundar ainda mais no SMC, no Smart Money Concept, e aprender como se tornar um trader consistente, não deixa de se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E é claro, deixa aquele like para eu saber que você está gostando do conteúdo. Agora me diz aqui embaixo nos comentários, você já conhecia o CHOT dessa maneira? Vai começar a usar ele na sua estratégia? Quero saber a sua opinião. Um abraço, tchau, mas fui, é Chui!